Vamos só ver se o Luís chega. Entretanto, alguma dúvida, alguma questão que tenham antes de entrarmos aqui no próximo tema? Esta folha que nos enviou é para preenchermos entretanto ou é depois mais à frente do decorrer? Não, é mais adiante. Mais adiante, já vos dou indicações. Vocês vão trabalhar em duplas e depois mais adiante já vão utilizar essa folha. Vão trabalhar em duplas mais para perceberem a lógica da utilização desse documento. Mas não é para preencherem já, e até vos vou pedir que não abram e que não se distraiam com esse documento. Só aqui ver se entretanto o Luís chega. Esse documento tem como objetivo ajudar-vos a preparar abordagens a clientes. Abordagens diferentes a clientes, diferentes aos novos e novas abordagens a novos clientes. Okay? Depois eu já vos explico em detalhe como é que se usa esse formulário. Bem, bem-vindos novamente, e como eu vos tinha dito, nós agora vamos falar sobre dois grandes temas. Vamos falar sobre a questão do preconceito da venda, que é um preconceito que eu acredito que venha daqueles vendedores de antigamente, tipo vendedores de enciclopédias, que é o vendedor que está centrado em vender o seu produto sem ter a ideia de que o cliente ou o potencial cliente precisa ou não do seu produto. E que ainda continua a acontecer. Eu não sei se isso acontece convosco, mas a mim ligam muitas vezes, por exemplo, os representantes da Vodafone, da Mel, da NOS, apesar de lhes dizer, olhem, não me liguem, porque eu não quero que me liguem, porque eu estou fidelizada durante 2 anos, e retirem o meu número da vossa base de dados, e eles continuam a insistir e continuam a ligar. Portanto, isto é um exemplo de um comercial ou de uma abordagem comercial em que, na realidade, não queremos saber daquilo que o cliente nos disse. Porque se o cliente já disse por várias vezes, retirem-me da vossa base de dados, porque eu quando quiser, quando precisar, eu entro em contacto, de cada vez que eles me ligam, eu fico mais irritada ainda e, portanto, quando for à altura, eu vou pensar quem é que andou durante este tempo todo a ligar-me e provavelmente não vou fazer o contrato com eles. Portanto, lá Isto está, é uma abordagem ouvir o cliente. comercial sem relacionamento. Completamente. Eles estão a vender um enlatado. Exatamente. Eles só querem o número da concretização da venda, não querem a satisfação do cliente. Portanto, a satisfação é algo que não existe. Exatamente. Eles devem ganhar à chamada, com certeza. Então, quantos mais chatearem, melhor para eles. Mas é nitidamente aquilo que a Sandra estava a dizer. Mas é a estratégia de vendas, e é uma estratégia muito... A mim irrita-me bastante que seja... e eu, por exemplo, eu trabalhei com a Mel foi meu cliente, desenhei o modelo de abordagem comercial para as lojas. Tive pena de não ter feito para o atendimento telefónico, porque quando nós desenhamos o modelo de abordagem comercial para as lojas, é o modelo que eles têm neste momento em andamento, acho eu, não sei se entretanto já fizeram alguma alteração. Aquilo que nós fizemos foi retirar todo o tipo de guiões que os colaboradores tinham nas lojas, porque eles tinham listas de palavras que não podiam dizer, portanto tudo o que era autenticidade e relação não existia. Porquê? Porque só existia procedimento e existia um normativo para tratar todos os clientes da mesma forma, sem que houvesse esta individualidade, e depois o que isto criava no próprio comercial era uma resistência gigante. Então, vamos falar agora um bocadinho disto, mas antes de falarmos sobre a questão do preconceito da venda, nem é antes, vamos falar do preconceito da venda para introduzir este tema, faz mais sentido. Então, o preconceito da venda muitas vezes existe por causa de todos estes más estratégias comerciais que nós temos no nosso dia-a-dia e contactamos com elas a todo momento. E quando se fala em vender ou em ser vendedor, são estas más experiências que acabam por surgir. E depois há muitas pessoas que nós dizemos, mas tens de vender, e a pessoa começa a lembrar-se de como é que se sentiu enquanto cliente, quando foi abordado desta forma. Pois, não, vendedor não, eu não sou vendedor. Mas atenção que eu não sou vendedor. Então
pedirem para ajudares o cliente, para pensares com o cliente. É assim, ajudar o cliente tudo bem, mas ser vendedor não. Ora, ser vendedor é ajudar o cliente. Mas para isso nós temos, e se calhar alguns de nós não conseguem entender esta argumentação que eu estou a dizer, e para isso nós temos uma dica que é, vamos criar então a nossa personagem enquanto vendedor. Então o que é isto da personagem do Pinheiro? Então, Sandra, obrigado por teres começado a emissão. Estás-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Não, eu próprio estou-me a ouvir lá embaixo na Sandra. Parece contraditório falarmos sobre, estarmos aqui a dizer, e muitas vezes as pessoas têm esta persona de venda, e ao mesmo tempo falarmos de personagem Não. vendedor. Desculpa, posso-te pedir, tens aí uns fones, posso-te pedir que utilizes os fones, porque senão o som entra aqui em eco, porque eu estou a gravar o meu som. Claro. Espera aí. Estás-me a ouvir aqui de baixo. Desculpa. Vou tirar, Sandra, espera aí. tens de ligar o micro. Eu não ouviu, Paula, Eu desculpa. ouço. Eu não ouviu que tu cá em baixo. É que nós temos em andares diferentes, mas ouvimos. Espera aí que eu vou tocar aqui. O microfone como o som de saída. Espera aí. Já está? Ok, pronto. Tirar os fones. Estava eu a dizer, parece contraditório falarmos sobre esta vezes o ato de venda ou a performance de venda pode ser tanto para a personagem. Não, desculpa lá. Vem cá para baixo, eu vou ir para cima. Desculpem lá, porque senão depois quem estiver a ver vai-te ouvir em duplicado. Eu vou para aí e tu vais para aí. Então, estão-me a ouvir? Então, acho que sim, estão-me a ouvir. Não? Não. Acho que... Agora sim, agora sim. Ok. Então, estava eu a dizer, agora sim, a terceira é de vez, eu sou um bocadinho mais alto que a Sandra, vou só subir aqui o ecrã. Estava eu a dizer que parece contraditório estarmos sobre esta conversa sobre aquilo que nós identificamos como o vendedor clássico e depois falarmos em personagem de vendedor. Uma coisa importante, à partida, para pensarmos de quem é que é, de quem é que pode ser esta personagem que nós assumimos como vendedor, é que esta personagem somos nós. Sempre. Ou seja, a base desta personagem, a base desta performance, deste trabalho, somos nós. Sou sempre eu, na minha técnica de comunicação, nos meus artifícios de comunicação, com o meu jeito de comunicação e com o meu estilo muito pessoal e muito próprio, que é sempre o meu. E é que nunca vamos tentar criar um momento e uma personagem que seja completamente distante de nós próprios, porque isso, à partida, pode não dar certo, a não ser que sejamos ótimos atores. Eu sei que o Pedro Jorge Silva fez teatro quando era mais novo, disseram que era Estou a brincar. Mas mesmo que nós sejamos uns ótimos atores, ou que pensemos que somos uns grandes atores, muitas vezes pode correr mal. E porquê é que pode correr mal, Carla? Tentar ser uma coisa que nós não somos, ou termos uma forma que não temos. Passarmos uma imagem errada. Porquê? Daquilo que somos, porque ao tentarmos ser algo que não somos, para já podemos depois, ao início, fazer um grande esforço e conseguir passar, mas depois podemos nos esquecer e começarmos a ser nós próprios. E então aí passamos uma imagem errada, tipo, então, mas afinal, o que é que esta pessoa é? É aquela que mostrou primeiro? É esta que está a mostrar agora? Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Exato. Pode não só haver essa discrepância na relação, se for uma coisa continuada, como também é uma coisa que nos é tão pouco autêntica que quem está connosco percebe que há qualquer coisa, que aquele fato, aquele casaco de vendedor não nos assenta muito bem ali nas mangas. Começamos a perceber esse desconforto. Portanto, a primeira premissa é, seja o que for, seja que personagem for, sou sempre eu. Começo sempre comigo. E porquê é que nós falamos em personagem? Aqui neste paralelismo com o teatro, com o cinema, com esta arte performática. Porque nós temos um enredo. Isto é um problema e digamos que é um benefício, uma vantagem e uma desvantagem.
Porque se eu vou ter com um cliente, ele à partida sabe que de alguma forma eu lhe vou tentar vender alguma coisa, ou que aquele momento serve para ele comprar alguma coisa, certo? Isso pode ser um problema, porque há uns que dizem, outros que pensam, lá vem este fulano, esta fulana, já vai aqui vender-me alguma coisa. Isso é uma desvantagem, porque é como se o jogo, para que nós partimos, naquele momento, com aquela pessoa, já está meio perdido desde o início. No entanto, permite-nos, por nós sabermos ao que é que vamos, permite-nos criar um enredo. Portanto, falando também aqui nesta gíria da performance, criar o que é que eu quero dizer, qual é que é o meu objetivo com aquele momento, naquele momento. Sendo que, muitas vezes, se nós sabemos quem é que temos à frente, temos uma vantagem que outra pessoa não tem sobre nós. É que a nossa personagem conhece a personagem da outra e conhece as necessidades da personagem do outro. Portanto, eu posso, no meu enredo, na forma como eu preparo aquela reunião, aquela reunião comercial, por exemplo, eu preparo-me de acordo também com o enredo do outro. A pessoa sabe que eu vou vender, mas não sabe exatamente o quê. Pode não saber exatamente é que a minha venda vai suprir ou complementar necessidades que tem. Pode não... À partida, vocês já sabem quais serão as objeções que a pessoa tem, que normalmente são aquelas perguntas que vocês não querem que as pessoas vos façam, ou são as coisas que vocês não querem que as pessoas refiram. No entanto, vocês não querem, é porque estão conscientes que isso pode existir. Se estão conscientes que isso pode existir, vocês à partida devem preparar esse vosso enredo, de acordo com o vosso objetivo, para conseguir responder e suplementar, suplantar, exato, essas, não é suplantar, é responder a essas perguntas, ter a resposta mesmo que sejam perguntas difíceis. Portanto, temos a vossa personagem, volto a dizer, são vocês, têm um enredo, que vocês definem de acordo também com quem é que vão ter à frente, portanto, têm o vosso texto, constroem o vosso texto, e esta preparação leva-vos também, e falando na construção desta personagem, a conseguir, daí estarmos o vosso estilo de comunicação, que é o vosso, sempre, e deve ser o vosso. Eu não sou muito dogmático, mas acho que aqui deve mesmo ser o vosso, sentirem-se confortáveis com aquilo que estão a dizer, da forma como estão a dizer, adaptando a quem eu tenho à frente. Se calhar, eu com o influente tenho de, mesmo que eu seja uma pessoa muito objetiva, muito orientada para a informação, se eu sei que a pessoa à minha frente é influente, eu posso ter um conteúdo um bocadinho mais emocional, no sentido de, como falávamos há pouco, de perguntar como é que a pessoa está, como é que tem estado, como é que não tem estado, como é que está a empresa, para a pessoa ter um tempo também de exercício do seu próprio estilo de comunicação. Criar como se costuma dizer, criar uma cama para a comunicação. Se calhar, se eu vou ter com um D, se uma pessoa que é D, vermelhíssimo, se calhar eu vou muito direto ao assunto, deixando a pessoa falar, respondendo às perguntas diretamente. Se eu vou a um C, também vou neste sentido de uma abordagem muito racional, mas não vou ser muito expansivo. E eu sou muito expansivo a falar, por exemplo, se não repararam, ou de reparar, mas eu se calhar, se vou falar com um C, não vou com toda a minha expansão para também não criar logo uma resistência à partida da pessoa. É assim, não é uma coisa que nós não façamos à partida. Vocês seguramente falam de uma forma com os vossos cônjuges, outra com os vossos filhos, de forma diferenciada para quem tem filhos, eu não tenho, mas pronto, com os vossos filhos, falarão, é sempre assim, nós adaptamos naturalmente o nosso estilo de discurso, adaptamos a nossa personagem a quem estamos à frente. É só tomarmos consciência disto que já fazemos e agilizarmos para que consigamos que ela seja eficaz naquilo que é o nosso objetivo, que nós definimos antes daquele momento. O objetivo não é só vender, é vender, mas nós temos de compor isso para perceber como é que vamos vender e construir esse enredo, não só na ideia de vender, mas também construir este enredo na ideia de vender àquela pessoa que tem um estilo de comunicação e adaptar o vosso estilo, porque eu volto a dizer, nós no outro dia falávamos sobre isso, não é? Porque relativamente, já não sei, acho que não está cá hoje, que era um colega vosso que falava sobre o estilo, literalmente a forma das propostas. Trabalhar a forma e o estilo das propostas. A forma também vende, porque a forma também é conteúdo. E a forma como nós vendemos também é aquilo que nós vendemos. E isso é muito importante. Portanto, pensar a personagem neste aspecto. O vosso estilo adaptado a quem tem à frente. Pensar em personagem também no sentido de um enredo que vocês criam de acordo com o objetivo que vocês têm e de acordo com a pessoa que tem à frente. Sim, há uma desvantagem, que é a pessoa sabe que eu vou vender, mas a pessoa normalmente não está a considerar a vantagem que é que vocês prepararam-se e sabem
melhor quem é que tem à frente do que a pessoa saberá quem é que tem à frente. Foi claro? Foi? Ok. Vamos trocar. Uma corrida. Desculpem esta troca, mas tem a ver com um som que está aqui a ser captado no meu computador para depois a gravação das pessoas que vão ver a formação mais tarde. Ficou clara esta questão da personagem e de como é que ela vos pode ajudar? Conseguem ver quando é que podem utilizá-la? E quando é que podem utilizar isto em diferentes circunstâncias ou não? Sim, acho que sim. Acho que daquilo que eu percebi é que devemos ser nós próprios, sempre que possível, e tentarmos adaptar ao que vemos do outro lado. Pronto. Tentarmos adaptar o nosso discurso à outra pessoa que temos à nossa frente. Tentarmos analisá-la e proceder da melhor forma a tentarmos vender o nosso produto. Pronto. Ok. Muito bem. A ideia é que vocês pensem que, por exemplo, se eu tiver dificuldade em vender um determinado produto, começar eu conseguir entender onde é que eu vou arranjar forças, ou onde é que eu vou, não é forças, é como é que eu teria de ser para vender aquilo. E depois eu encontrar em mim essas características para o conseguir fazer sendo eu própria. Portanto, é muito nós encontrarmos aqui este espaço de trabalho em nós. E isto, nós podíamos estar aqui 2 ou 3 dias a explicar como é que vocês fazem isto. Aqui foi mesmo só trazer o tema para conseguirmos vencer esta questão da objeção. Então, um dos aspectos, nós estamos aqui a falar hoje, sobretudo, da questão da argumentação de vendas, é o plano para hoje, e eu vou partilhar convosco um modelo, que é o modelo do Robert Cialdini, que é o autor deste livro, que eu não sei se já ouviram falar deste livro. Já estão a ver, pois já? Já estão a ver no meu ecrã? Agora sim. Ok. Então, conhecem, já leram, já ouviram falar? Não? Então, pode ser... Vai-nos dar esta bibliografia, isto vai-nos aparecer nos apontamentos, não vai? Vai, não se preocupe. Okay. Não só esta, como... Eu tinha ouvido falar. Vocês vão receber depois uma série de bibliografia, não só de livros, mas também de vídeos que eu aconselho que vocês vejam para além dos nossos, ou seja, não são só aqueles que são nossos, que são vídeos pedagógicos, mas depois vídeos e... O Tiago está a entrar. O Tiago está a entrar mesmo no momento certo. Olá, Tiago. Estava a dizer que está a entrar no momento certo, que acho que esta é a parte mais interessante para a sua função. E então, portanto, vocês vão receber depois uma bibliografia complementar a tudo aquilo que nós falarmos aqui. Então, o Robert Cialdini é um psicólogo, eu creio que ele é americano, com ascendência italiana, e ele escreveu este livro, tem uma série de estudos relacionados com a ciência da persuasão e como é que nós persuadimos as pessoas. Eu recomendo-vos este livro. Existe um outro livro que depois vocês vão encontrar na vossa bibliografia, que é A Verdadeira Máquina de Fazer Dinheiro, do Chet Holmes. Não sei se já viram se conhecem esse livro. Ele é prefaciado pelo Belmiro de Azevedo e também é algo que eu recomendo, mas aqui em termos de formação e tendo em conta o tópico desta formação e o tema, que é abordar o nosso cliente de forma diferente, acho que este Robert Cialdini acaba por ser mais interessante. Então, no fundo, o Robert Cialdini assenta a influência, sendo que a influência é construída a partir de vários pilares que nós utilizamos na comunicação com os outros, e nós conseguimos persuadir os outros de várias formas, através da relação, através da nossa argumentação. E se nós conseguirmos ter uma boa influência junto das pessoas, no fundo é esta relação que nós construímos e que vocês têm falado com o aparecer mais,
conseguimos ter maior influência sobre os nossos clientes. E então, como é que se constrói esta influência? E o Cialdini apresenta aqui 5 pilares. O primeiro pilar é aquilo que ele chama a reciprocidade. E agora pergunto-vos o que é que será isto de reciprocidade? Olhando para a palavra. A reciprocidade comportamental. Reciprocidade comportamental, o que é isso, da reciprocidade comportamental? Eu não estou a falar de rapport. Se calhar o Tiago está a falar de rapport. E não é tanto rapport. É na relação que nós estabelecemos com as outras pessoas. O rapport é quando eu quase faço um espelho do comportamento da outra pessoa, do comportamento físico. Aqui não, aqui estamos a falar de uma coisa mais macro ao nível da relação. O que é que será isto da reciprocidade? Vão à raiz da palavra porque está lá tudo. Reciprocidade é darmos o mesmo que nós recebemos, não é? É retribuir aquilo que recebemos. Ok, então é aí que reside o significado que o Robert Cialdini dá a este pilar. A reciprocidade está com o dar sem que eu esteja com o objetivo específico de receber. Eu dou antes de receber. E como é que isto pode consolidar as relações com o meu cliente? Esta questão de eu dou, sei com o interesse de estar a receber, mas depois o meu cliente vai-me dar sem que eu quando dou algo ao meu cliente, não estou a dá-lo com o interesse dele receber. De que forma é que isto pode ajudar a relação com o cliente? Dar desinteressadamente, no fundo é isto. Isso é um desinteressado genuíno ou é um estrategicamente desinteressado no sentido de gerar alguma pressão do lado dele para ele retribuir? Idealmente, e quando isto funciona realmente bem, é um desinteressado genuíno. Eu acho que isso que é a base da construção de uma boa relação pessoal, não é? Acho que as pessoas sentem que quando nós damos, somos pessoas que damos sem exigir, sem fazer uma exigência de receber nada em troca, sentimos um maior nível de confiança com essa pessoa. Ok. E quando é que vocês se veem a utilizar a reciprocidade e podem olhar, por exemplo, para o vosso cliente, sendo que vocês já são perfeitamente, agora vou utilizar uma palavra que é muito utilizada não só no vosso negócio, mas em todas as pessoas que fornecem e que vendem serviço aos clientes, que é, nós já somos espremidos por todo lado, não é a imagem mais feliz, mas os clientes tentam pôr o preço o mais reduzido possível e nós ainda vamos dar mais alguma coisa. Então, mas nós já estamos a dar muita coisa, nós já estamos a dar parte da nossa margem quando trabalhamos com o cliente. O que mais é que eu preciso de dar? O que é que vocês poderão, vamos pensar aqui todos juntos, se calhar vou pedir aqui agora vou direcionando as perguntas, senão depois atropelamos. Pedro, o que é que eu poderei dar ao meu cliente, sendo que eu sinto que já dou muito, e o que é que eu lhe poderei dar mais que seja algo desinteressado? Porque o cliente se sinta agradecido porque eu lhe estou a dar alguma coisa. Há alguma coisa que vocês possam dar? Transmitir confiança. Mas a confiança já é inerente. Para além da confiança. A confiança eu preciso mesmo de a dar. Preciso, quer dizer, posso não dar, mas para além da confiança. Tem claro, sim. Numa coisa concreta. Este negócio não funciona se não der confiança. Sim, eu sei, mas por isso é que eu estou a dizer, a confiança já lá está. Pressupõe que, estamos a pressupor que a confiança já existe entre nós e o cliente. Isso já existe. Portanto, nem sequer estou a pôr a confiança aqui como uma parte da equação. Sim. Pensem lá comigo. Agora vamos pensar todos. A pergunta é para todos. Será que há alguma coisa que eu possa dar, aqui pensando no vosso negócio, ao meu cliente, que ele sinta que eu estou a dar de uma forma desinteressada? Algo que não seja dinheiro. Eu queria só reforçar aquilo que o Pedro aqui disse, é porque há aqui, se calhar, vários tipos de confiança. E uma coisa é a confiança na relação direta entre o prestador de serviços e o cliente, por um lado, mas depois há uma confiança naquilo que é o serviço que o cliente vai receber. Ou seja, eu acho que em termos de confiança temos aqui vários graus ou vários níveis de confiança. E eu acho que é esta questão, porque logicamente para haver uma relação entre um cliente e um prestador de serviços tem que haver sempre confiança. Mas se o cliente
não sentir confiança no serviço, e nós não estamos a falar em produtos, porque a ATM que vende é serviços, se o cliente não tiver confiança ou 100% de confiança ou um grau de confiança muito elevado no serviço que está a ser proposto ou que está a ser sugerido, ele pode ouvir, mas há uma forte probabilidade de ele poder não aceitar esse serviço por parte da ATM e preferir, não obstante ele continuar a ter confiança no Pedro, no Alcindo, no Luís, numa qualquer outra pessoa da ATM, e isto é a relação entre pessoas, mas depois há aqui a questão da relação com o serviço. E eu acho que é este aspecto aqui de confiança face à prestação de um serviço que envolve depois mais pessoas da ATM que não só nós, enquanto interlocutores diretos com o cliente, que vão depois executar um trabalho, ou vários trabalhos, fornecer equipamentos, o que seja. Sim. Deixei de ouvir o Alcindo. Acho que bloqueou o Alcindo. Deve ter bloqueado. Ok. Eu entendo esta questão da confiança e faz todo sentido aquilo que vocês estão a dizer, nos diferentes níveis, mas nós aqui estamos a falar que a confiança já é adquirida nos diferentes níveis. Portanto, estamos a pensar noutras coisas que nós possamos dar ao cliente, porque todos estes pilares da influência, eles vão reforçar a confiança que o cliente tem em nós, portanto, a influência que nós temos sobre o cliente. Então vamos pensar para além da confiança, porque a confiança vocês já dão, ou se não dão, têm de a dar. Então, o que é que eu poderei dar aqui ao meu cliente? Eu acho que não dando a margem, nós podemos dar o nosso tempo, Ok. a nossa disponibilidade e o nosso tempo. Nós podemos dar, por exemplo, a Sandra estava dizendo no outro dia, nós partilharmos conhecimento, partilharmos informação antecipadamente ou informações que nós tenhamos que possa ser interessante para o negócio dele. Eu diria que é não só responder estritamente ao que ele nos pede, mas é nós estarmos preocupados com o negócio dele e darmos informação, enfim, coisas que possam acrescentar ao negócio dele sem ele nos pedir. Era aí que eu queria chegar. Portanto, existem, e vocês até podem partilhar entre vocês, este tipo de informações, atualizações, novidades, dicas que vocês vejam que, imaginem que estão noutro cliente, sem revelarem, obviamente, segredos dos negócios dos outros clientes, não é nada disso que se pretende, e nem podem fazê-lo eticamente. Mas vocês sabem que, vou-vos dar uma coisa muito concreta. Tiveram conhecimento, ou porque tiveram noutro cliente, ou porque tiveram numa conferência, ou não interessa como é que tiveram conhecimento sobre isto, mas tiveram conhecimento que vai abrir um concurso do PRR ao qual um dos vossos clientes pode concorrer. Provavelmente eles até já sabem do concurso, mas podem não saber. Eles podem vir a saber do concurso através de vocês. E eu vejo, ok, isto aqui era mesmo fantástico para, se calhar não para a Repsol, se calhar não para clientes muito grandes, mas para a Portino. Epá, a Portino é que beneficiava com isto. E eu pego no telefone, ligo para o meu cliente da Portino e digo-lhe, não sei quantos, olha, estou-lhe a ligar, nem tem nada a ver com os nossos projetos. É que eu soube que vai abrir um concurso que tem a ver com a vossa temática, está aqui na área da indústria para o calçado e eu lembrei-me de vocês. Eu vou-lhe mandar um link, com isto. É só isto. A reciprocidade. Eu vou ganhar alguma coisa com isto, ou quando o faço, se eu estiver mesmo realmente interessado no bem-estar do meu cliente e no crescimento do meu cliente, eu faço de uma forma genuína. Também posso fazê-lo de uma forma calculista e estratégica, como o Tiago estava a referir há bocado. Eu posso fazê-lo, mas se eu estou mesmo interessado no meu cliente, eu vou fazê-lo, vai ser de uma forma genuína, porque se ele beneficiar, eu também beneficio de alguma forma. E, portanto, a reciprocidade está aqui nesta zona, que é o que é que eu posso dar ao meu cliente sem ser o meu serviço, ou pode ser o meu serviço, mas aí, se é o vosso serviço, tem de ser pago. Portanto, o meu serviço tem de ser pago por isso. Mas há outras coisas que eu posso dar ao meu cliente que lhes acrescente valor e que eles ganhem alguma coisa com isso. Este exemplo serviu para ajudar a perceber o que é isto da reciprocidade. Querem que dê outro exemplo? Faz sentido ou não? Mais ou menos? Ok, então o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver todos os pilares e dar exemplos para cada um dos pilares, e aquilo que eu gostava é que vocês comecem a pensar nestes pilares, sendo que depois naquele formulário que eu vos enviei vocês trabalham sobre isto, mas nestes pilares comecem a fazer o paralelismo
com os vossos clientes e com a vossa realidade, que é, em termos de reciprocidade, quem é que são os meus clientes, o que é que está a acontecer aí no mundo da manutenção, no mundo dos serviços que nós prestamos aos nossos clientes, que eu possa capitalizar, que eu possa ajudar os meus clientes. Por exemplo, quando eu vos falava na última sessão sobre o LinkedIn enquanto ferramenta ajuda imenso aqui, porque se vocês subscreverem uma série de revistas da vossa área temática em que fiquem a conhecer inovações, estudos, novas técnicas que possam estar a ser desenvolvidas em algumas partes do mundo, e vocês ficam a conhecer a partir daí, e lembram-se disso para sugerir ao vosso cliente, por exemplo. E neste aspecto é uma boa forma de aparecermos sem necessariamente aparecermos no cliente, ir lá fazer uma visita. Ou seja, o aparecer no cliente não é só marcar reuniões e ir almoçar com o cliente, é também estarmos presentes de outras formas, portanto termos motivos para entrar em contacto com o nosso cliente. O segundo pilar da influência é a consistência. O que é que será isto da consistência? Carla, pensando aqui na consistência, na palavra, o que é que a consistência diz? E de que forma é que isto poderá ser um pilar para a influência? Ou seja, estamos a pensar aqui na influência que nós conseguimos exercer junto dos nossos clientes. Então, o que é que será isto da consistência? Então, a consistência em termos, no caso mais comercial, ser consistentes em termos da apresentação de propostas, ou seja, sempre que este cliente lançar um concurso, seja diretamente para nós, seja através da plataforma, seja como for, dar sempre uma resposta. Ou seja, mesmo que aquela consulta possa não ser do nosso interesse, não é direto, dar sempre uma resposta. Olha, não vamos responder porque não somos competitivos, porque não podemos, porque pronto, qualquer coisa, mas dar sempre uma resposta ao cliente. Que eu acho que o pior que pode haver é não dizermos nada. Portanto, saírem os concursos, sermos abordados muitas vezes até diretamente e não darmos nenhuma resposta. Acho que isso cai mesmo muito mal. Eu, se fosse cliente, não gostaria disso. Pronto. Em termos depois já do trabalho em si de se fazer, sermos consistentes no sentido de conseguir sempre oferecer o melhor serviço possível, ou no caso, por exemplo, que nós temos vários contratos de manutenção, não é? Alguns já há vários anos, sermos consistentes, nomeadamente em termos do gestor desse contrato, não estar sempre a mudar, seja o gestor, portanto, depois a equipa, tudo, essa mudança não cai bem aos clientes. Portanto, eu penso que a consistência vai um bocado por aqui, em todas estas vertentes, desde a proposta até concretizar o trabalho. Ok. A consistência tem a ver com tudo isto que a Carla disse. E a consistência, por exemplo, se estivermos a falar dos perfis mais introvertidos, portanto, aqueles mais passivos, o analítico e o estável, é ainda mais importante. Ela é sempre importante para qualquer perfil, nesses é ainda mais importante. E a consistência passa pela questão das propostas, passa pela imagem das propostas, passa pelo tipo de comunicação que a ATM, enquanto entidade, tem com os seus clientes, passa também por exemplo, a comunicação do comercial, a comunicação do gestor do projeto. Imaginem que vocês têm comerciais para áreas distintas no cliente, mas o vosso comportamento é consistente. É consistente quando respondem, é consistente quando não respondem, é consistente na qualidade. Porque não há nada pior do que com uma pessoa, eu estou à espera de determinado comportamento e com outro comportamento já é diferente. E, portanto, se não é consistente o meu comportamento, aquilo que vai gerar no meu cliente é a desconfiança. E nós estamos aqui a trabalhar precisamente pelo contrário, pela confiança. Então passamos agora para o terceiro pilar. E o terceiro pilar é a autoridade. Luís, o que é que será isto da autoridade? Isso, a autoridade do cliente é complicado, nós temos de ser submissos. Mas o que é que será então a autoridade? Sendo que nós... Diga.
Nós não temos de ser submissos com o cliente. Atenção Sim, a mas esta temos de questão. ser, digamos, polidos, não podemos estar Sim, a claro. autoritarismo. Vai Pronto, ter que ser então uma é autoridade. Então, de que forma é que nós podemos olhar aqui para esta palavra autoridade sem ser autoridade autoritária? Sem ser autoridade é segurança nas afirmações que fazemos perante o nosso trabalho tecnicamente ou perante regras éticas, esse tipo de coisas que podemos ser firmes. Ok. Tem a ver com esta questão, que é, a autoridade é a pessoa que domina o tema. E vocês têm de ser uma autoridade superior à autoridade. Para serem mais influentes, a minha autoridade tem de ser superior à do meu cliente, ponto número 1. Eu tenho que perceber mais de manutenção do que o meu cliente. Do meu cliente, e não é só das pessoas operacionais, é das várias pessoas do meu cliente. Quem trabalha para nós na ATM tem de perceber mais da manutenção das máquinas, dos equipamentos, e essa autoridade tem de existir. É como eu vou ao médico, continuamos aqui nas metáforas médicas, eu se tiver uma dor de dentes, não vou ao médico de família, vou ao dentista, porque o dentista é uma autoridade maior no que diz respeito à dor de dentes, não é? Certo? Então, e se eu tiver uma dor de dentes específica, sei lá, vou falar aqui de um problema de visão, estou a ver mal. Eu, se tiver um problema de visão e já conseguir identificar que o meu problema é de cataratas, eu vou ao médico que seja especialista em cataratas. Não vou só a um oftalmologista. Eu podia ir só a um oftalmologista, mas se eu encontrar um que é especialista em cataratas, eu vou a esse, porquê? Porque esse é que é a autoridade maior. Está a fazer sentido com esta metáfora aqui do médico? Então a autoridade tem a ver com isto, com nós percebermos muito do nosso negócio. E nós, enquanto comerciais, até podemos não ter de perceber tanto quanto... Isto acontece em muitos negócios, não sei se no vosso acontece, mas, portanto, vou só aqui pôr este parênteses. Eu, enquanto comercial, às vezes posso não perceber tanto o negócio quanto os meus colegas gestores de projetos, mas convém que eu perceba, porque senão eu não vou conseguir vender, senão era melhor ter um gestor de projetos a vender do que um comercial. Porque o cliente tem que ter a confiança naquilo que eu lhe vou passar que os meus colegas vão fazer. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Tá. Por isso, imaginem que eu vou vender. Imaginem, o Luís tem um cliente e a temática, a necessidade que foi identificada no cliente é que ele precisa de um serviço na área elétrica. E vamos imaginar que o Luís não domina a área elétrica. Se calhar é bom levar o Alcindo, porque o Alcindo domina e se calhar naquelas zonas onde eu vou estar um pouco mais inseguro, o Alcindo vai ajudar. E portanto a autoridade é isto, eu levo uma autoridade para me ajudar a validar o serviço que eu vou prestar. Está percebido aqui o que é a autoridade? Sim, Alcindo. Isso faz todo o sentido, por isso é que alguns de nós que estamos aqui neste grupo de trabalho num departamento comercial, até há algum tempo éramos gestores de projetos. Não é? Lá está, agora é que vocês perceberam porque é que passaram para este lado da barricada. Não, nós, se calhar não foi só por isso, garantidamente. Claro. Mas, não vamos entrar por aí porque não é esse o âmbito desta sessão. Mas de qualquer forma, efetivamente, isso faz todo sentido nessa perspectiva e nesse âmbito. E é por isso também que nós aqui estamos e vamos tentar dar o nosso melhor possível, sendo que, pelo menos na ATM, e a minha experiência é já há cerca de 21 anos nesta atividade ligada à manutenção, as pessoas de desempenho, nós enquanto gestores de projetos, gestores de contrato, gestores de uma atividade operacional, obrigatoriamente temos que ter um papel comercial. E por isso é que eu ao longo desta sessão já falei aqui várias vezes também da minha experiência enquanto comercial, porque na prática o gestor operacional, pelo menos até à configuração anterior à que vivemos hoje na ATM, era obrigatoriamente, eu diria que sempre, mas agora até tem uma outra configuração que não tinha. É obrigatório que quem é gestor de contratos, gestor de projeto, tenha sempre uma abordagem comercial. Claro, exatamente. Vocês é que estão no terreno. E, no fundo é que são a autoridade para determinadas áreas. Portanto, a autoridade ajuda-nos a ganharmos mais influência e um dos outros pilares da influência é a validação social. A validação social, por vezes, confunde-se com a autoridade. E, por vezes, nós temos muita autoridade, mas não temos validação social. Outras vezes, temos validação social, mas não temos autoridade. E agora eu gostava de perguntar aqui ao Tiago, o que é que será, em primeiro lugar, a validação social? E, em segundo lugar, porque é que ela se confunde com a autoridade? E porque é que eu falei aqui e fiz este preâmbulo? São boas perguntas.
Sempre. Validação social, porque é que se confunde com autoridade? Em primeiro lugar, o que é que será isto da validação social? Epá, eu não sabendo a resposta, diria que é a validação daquela pessoa enquanto um elemento da sociedade. Como é que eu ia dizer isto? Se no meu contexto, se no meu contexto pessoal, se eu valido a maneira de ser e de estar daquela pessoa. Ok? Se a pessoa é reconhecida por... É isso? Sim, se eu valido, se me gera-me confiança, enfim, Ok. o que seja, né? Empatia, etc. Ok. Deixem-me só ver, Agora, Luís, qual é a questão? Eu acho que isto é uma relação interpares. Ou seja, eu estou a falar com o cliente, ele entende como não uma sumidade, mas sim um indivíduo que lhe traz conhecimentos que estão envolvidos noutras associações ou noutras empresas que lhe traz soluções. E ele socialmente, olhando para mim nesse caso, é bom. Por exemplo, se eu for mais novo, isso está logo implícito. Se for da minha idade, pronto, pode validar ou não, ou só tiver coisas feitas, digamos, publicações ou ser conhecido de congressos, etc. Penso que será aí por aí que vamos. A validação social tem a ver com o reconhecimento do outro. Sim, Tiago. Não é dizer que é essa validação pessoal e a validação dessa pessoa num grupo ou num determinado contexto. Exatamente. A validação social tem sempre a ver com reconhecimento. Eu tenho uma determinada autoridade, por exemplo, imaginem, eu sou aqui uma sumidade, como dizia o Luís, sou uma sumidade em manutenção de empilhadoras. Ninguém percebe mais de manutenção de empilhadoras do que eu. Mas ninguém faz ideia que eu sou a maior especialista nacional em manutenção de empilhadores. Eu tenho autoridade, mas não tenho validação social. Não me serve de nada ter esta autoridade. Na realidade, ter esta autoridade ou numa é igual. Por outro lado, imaginem que eu sou reconhecida porque uma vez fui fazer uma apresentação numa conferência sobre manutenção industrial. Eu fui fazer uma apresentação sobre manutenção de empilhadores. Mas sou uma excelente comunicadora, as pessoas acharem que eu percebia tudo sobre manutenção de empilhadores, mas na realidade, quem me preparou aquela apresentação foi o Pedro. E o Pedro disse-me, olha, falas disto, daquilo e daquilo, e eu peguei naquilo, lá fui eu para o palco, e aquilo correu muito bem, meti lá umas larachas, as pessoas perceberam, e pensaram assim, epá, manutenção de empilhadores é chamar a Sandra, que ela é que percebe disto. Eu tenho validação social, mas depois não tenho autoridade, porque se me chamarem para eu ir fazer algum tipo de manutenção, ou para ir coordenar o que quer que seja, na manutenção dos empilhadores, eu vou ter de ligar ao Pedro e dizer, ao Pedro, vai lá tu. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Ou seja, a ATM, vocês aqui nestes pilares, vocês podem olhar para eles a nível individual e na relação com os vossos clientes, mas também podem olhar para a ATM e de que forma é que estes pilares da influência se fazem exercer junto dos vossos clientes. Porque pode acontecer que vocês podem ter muita autoridade. Eu estou-vos a dizer isto porque das reuniões que tive com os vossos diretores no início, eu não sei porque fiquei com esta, até pode ser só uma percepção minha muito, muito errada, mas pronto, mas vocês assim o ajuizarão. Eu fiquei com a sensação de que a ATM tem autoridade, mas em determinados setores e em determinadas empresas não tem a validação social. Não sei se isto acontece ou não, ou seja, tem expertise, tem conhecimento, mas os clientes não sabem, alguns pelo menos. Se isto acontece, então é um trabalho aqui para o Tiago e para todos vocês. O Tiago pode ajudar-vos, mas todos vocês, quando vão à reunião com o cliente, têm de mostrar a vossa autoridade. Ou seja, e o desafio é grande, porque eu tenho que pôr o cliente a falar, ele tem de falar muito mais do que eu. Mesmo assim, eu tenho de afirmar a minha autoridade quando estou em contacto com o cliente. Eu diria, eu não sei se talvez vocês possam validar isto ao Luís, mas eu diria que nos atuais clientes nós temos essa validação, porque conhecem o nosso trabalho. E num contexto de novos clientes no mercado, não somos tão conhecidos, não temos, porque também a ATM sempre foi uma empresa muito discreta, em termos de comunicação para o exterior. É algo que estamos a começar a desenvolver,
Obviamente Não, temos é assim. Em clientes já há muitos anos, eles não conhecem o nosso portfólio em todas as valências. Isso é um facto, porque só tem aquele contacto com aquelas pessoas do contrato. Em clientes novos, é óbvio que não conhecem. Agora também tem a ver com os grupos onde nós somos oriundos. Antes estávamos capeados pela marca EFASEC, agora não estamos. E a marca ATM nunca foi muito associada à indústria CUF direta, não teve aquela capa. Embora tenha a sua própria capa. E isto tem que ser trabalhado pelo cliente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tive um cliente uma vez, virou para mim e disse: vocês EFASEC também fazem a parte elétrica. E eu rimo para dentro e respondi-lhe: mas digamos, isto é a inversão da nossa realidade. Toda a gente conhece a EFASEC como empresa elétrica, mas esse cliente, como nós fazíamos mecânica, ele não sabia que a EFASEC era uma empresa elétrica, porque era um miúdo novo. É lógico que ele não se apercebeu, pronto, respondi-lhe à questão, mas é engraçado a gente ver a coisa virada ao contrário, precisamente por isso. Claro. Então, vocês têm de olhar aqui para estes pilares e verem, por exemplo, nos clientes atuais, eles conhecem a vossa autoridade e vocês têm validação social porque eles recebem o vosso serviço. Portanto, isso aí é tranquilo. Nós temos de ver onde é que os pilares estão a falhar. Em que clientes é que... Porque nós podemos verificar que, nós somos muito bons na autoridade, somos bons na validação social, somos bons na consistência, mas na reciprocidade não estamos a acrescentar muito valor ao cliente mais do que aquilo que é o serviço. E se calhar nós conseguimos acrescentar um pouco mais em termos de reciprocidade. Portanto, a ideia, e por isso eu vou-vos explicar aqui os formulários que vos enviei, para que vocês possam ver como é que os podem utilizar, a ideia é que vocês comecem individualmente a pensar nos vossos clientes como é que eu exerço a influência através destes pilares, por um lado, a nível individual, mas depois, por outro lado, enquanto empresa, enquanto grupo de comerciais, como é que nós trabalhamos nestes pilares de forma estratégica. Vamos avançar então aqui para os pilares, que é para eu ter tempo para vos explicar para eu ter tempo para vos explicar os formulários e como é que os usam. Outro dos pilares é a escassez. Então, em que é que consiste a escassez? A escassez tem a ver com a lei da oferta e da procura. Ou seja, eu sou tão mais influente quanto mais escasso é o meu serviço. Imaginem o seguinte: vocês são os únicos que têm um determinado serviço cá em Portugal. São os únicos a prestar esse tipo de serviço, esse tipo de apoio, de assistência. Vocês aí vão ter a autoridade, vão ter a validação social, vão ter os clientes atrás de vocês. Eu não tenho de andar atrás do cliente. E isso também me diz, se eu conseguir arranjar uma forma de ser única, eu consigo fazer com que a minha influência seja exercida aqui através da escassez. Até ao momento em que aparecer outro player no mercado a oferecer o mesmo serviço que eu. Agora, vocês podem não ser diferenciadores ao nível do serviço, imaginem, dos serviços, mas serem diferenciadores ao nível do serviço ao cliente. Portanto, existe muita forma de nós termos aqui esta escassez, que é, eles são os únicos que têm este acompanhamento, ou são os únicos que estão sempre disponíveis. Se calhar aí é um bocadinho mais difícil, porque tem a ver com a relação e toda a gente está a querer deslumbrar o cliente, mas também é possível ser feita dessa forma. Portanto, a escassez é a lei da oferta e da procura. E depois, por fim, tem o pilar que é o mais subjetivo de todos, que é este pilar da atração. Este pilar da atração é um pilar pessoal e está relacionado com a forma como eu me relaciono com o meu interlocutor no cliente, com os meus interlocutores no cliente. E, por exemplo, há bocado, quando o Pedro dava o exemplo daquilo que aconteceu na Repsol, eu acho que a atração, a química entre as pessoas, a forma como as pessoas se relacionaram no projeto, revelava que, em termos de atração, o pilar estava bem desenvolvido, ou seja, conseguiram que esse pilar funcionasse, que essa atração funcionasse. Mas há clientes com quem isso não funciona. Eu posso dizer-vos de experiência própria, e eu vendo os meus próprios produtos, portanto, eu dou a formação, mas eu dou a formação que vendo. E eu já tive clientes que deixaram de ser meus clientes por questões de atração. E em que eu disse, não me apetece trabalhar com aquele cliente porque o desgaste que isto me traz, que isto implica para mim, é gigante. E, portanto, não me apetece estar a trabalhar com aquele cliente. Isto tem a ver com esta relação pessoal que se estabelece. Dúvidas aqui sobre os pilares da influência? Acabei por andar aqui um bocadinho mais rápido nestes últimos dois.
Eu tenho uma pergunta em relação a esta questão do desgaste do cliente. Se naqueles casos em que os clientes são muito desgastantes, mas que financeiramente ou economicamente são muito importantes, como é que nós devemos fazer, não é? Temos de os manter. Estes clientes em que eu falei do desgaste não são clientes que... São clientes que, se calhar, para mim, fazem um projeto uma vez por ano. Se fizerem um projeto uma vez por ano, é uma coisa pontual. Porque se for um cliente grande, daqueles em que nós temos, sei lá, 20, 30% da faturação com esse cliente, ou bem que eu aprendo a ver e a superar esta questão da atração e a ver como é que eu consigo exercer a minha influência através de outros pilares e não através deste, porque é facilmente, ou seja, nós não temos o mesmo tipo de interação. Não posso fazer depender a minha relação apenas de um pilar da influência, isso não faz sentido. Ou então, imaginando que eu criei uma resistência tal na relação com aquele cliente, eu, Sandra, eu posso ver, ok, se calhar é melhor ser o Nuno ou a Paula a gerirem este cliente, e não eu. E provavelmente, se for o Nuno ou a Paula, eles não têm o mesmo tipo de questões que eu tenho. Se tiverem, então aí é problemático. Aí temos de pensar, se ninguém na equipa quer trabalhar com o cliente, se calhar mais vale a pena investir em arranjar outros clientes que nos tragam o mesmo volume do outro e não vale a pena estarmos a ter... Não sei, mas isso é a minha política. Não vou, pronto, aqui estou só a dizer-vos a minha estratégia. Podem tentar estas duas opções. Tentar que a relação se mantenha e que seja fortificada através dos outros pilares e não necessariamente aqui através deste pilar, porque isto é muito pessoal, é nas reuniões, o mal-estar que nos causa ao estarmos com aquela pessoa. Portanto, é mesmo a ver com uma química pessoal. Então, não sei se respondi, Tiago. Sim, ficou entendido. Sim. Então, o que é que vocês podem fazer? Agora, é pensarem, e vocês podem fazer isto individualmente, que eu recomendo que façam, e podem fazer em grupo. Por exemplo, pessoas que têm as mesmas temáticas, que têm o mesmo tipo de clientes e que têm o mesmo tipo de serviços. Então, que é pensarem como é que... desculpa. Isto aqui não está feito. Como é que vocês podem partilhar o vosso know-how e como é que vocês podem abordar o vosso cliente de forma a que... Vocês estão a ver o meu ecrã? Então, agora estão. Desculpa lá, que eu tenho de gerir aqui a gravação e ela está a gravar num sítio e eu estou projetando. Ok. Como é que vocês podem abordar o vosso cliente e pensar no vosso cliente capitalizando os pilares da influência? Vermos como é que nós conseguimos chegar até ele. Então, o documento que eu vos enviei há bocado tem a ver com isto. E são documentos de preparação da estratégia, tendo em conta aquilo que nós vimos na semana passada. Portanto, vem no seguimento daquilo que nós vimos. Por um lado, neste primeiro quadro, aquilo que vocês vão fazer é pensar na abordagem. A abordagem pré-venda, para clientes onde nós ainda não vendemos, e a abordagem pós-venda. Na abordagem pré-venda, o que é que vocês contemplam? Qual é que vai ser a abordagem ao cliente? Ou seja, como é que eu vou entrar em contacto com ele? E aqui nós temos de pensar, é um cliente que existe? É um cliente onde eu já tenho contacto ou não é um cliente onde eu tenho contacto? Se é um cliente onde eu já tenho contacto, problema resolvido. Se eu não tenho contacto com aquele cliente, como é que eu vou chegar até ele? E depois, qual é que vai ser o plano de envolvimento? Quais é que são os meus objetivos? Eu quero, numa fase inicial, ser contemplada para um pedido de proposta, uma consulta. Ou então eu quero só começar a relação com o cliente, quero que o cliente nos conheça e saiba o que é que nós fazemos. Quais é que são as necessidades, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso, por exemplo, em termos de informações para enviar ao cliente? O que é que eu preciso em termos de certificações, etc. Portanto, as necessidades entram aqui este tipo de questões. Depois, quais é que vão ser os canais de contacto? Eu vou ligar ao cliente, vai ser um outro colega que vai facilitar a entrada no cliente, vou-lhe mandar um e-mail, vou participar numa feira e, sei lá, imaginem que vocês têm um cliente, há uma conferência e vocês veem que o cliente fez uma apresentação na conferência e decidem enviar-lhe um e-mail no final, se o cliente deixar o contacto,
decidem enviar um e-mail porque gostaram ou suscitou-vos alguma dúvida em algum momento daquilo que a pessoa apresentou. Portanto, vamos ver quais é que são os canais de contacto que eu vou utilizar e depois de ter um primeiro contacto com o cliente, quais é que são as preferências de interação que ele tem. É um cliente que quer que eu apareça mais ou é um cliente que não, só quer quando, como eu com as telecomunicações, que é quando eu precisar eu ligo. Ok, se o cliente é destes, que é quando eu precisar eu ligo, eu tenho de ver como é que eu consigo manter-me presente sem contactar com o cliente, sem ligar, sem mandar e-mails, que é um desafio. Então aí, mais uma vez, é aí que entra o LinkedIn, porque se eu for contacto do meu cliente no LinkedIn, se tivermos parte da mesma rede, e se a pessoa for lá de vez em quando, e cada vez mais as pessoas vão, porque é uma fonte de informação, de cada vez que eu faço uma partilha de um projeto, provavelmente o cliente pode ver aquilo que eu estou a partilhar. Olha, eu vou-vos dar um caso muito rápido. Eu já fui adicionando alguns de vocês no LinkedIn para ver os vossos perfis, super cusca. E para vocês também verem o tipo de coisas que eu vou partilhando, que é para verem que não há abordagens diretas. Ontem uma cliente nossa, nós temos, o nosso principal cliente é o Lidl. E é uma cliente minha, que por acaso é um dos introdutores que nós temos lá no Lidl, partilhou um artigo da Harvard Business Review que falava sobre aprendizagem, sobre métodos diferentes de aprendizagem. Eu posso partilhar convosco, se tiverem aqui tempo, acho que deixa-me só... Agora estão todos a ver o meu e-mail. Então, estão a ver o meu ecrã? Sim? Não aparece aqui na minha atividade. Deixa-me saber. Então, a cliente partilhou está um bocado lento hoje, não sei porquê. Partilhou um artigo foi lá que eu não consigo ver, nunca venho ao meu perfil. Onde é que está a minha atividade? Anda a ver aí um separador que diz publicações. Pois estou a tentar ver se encontro. Está aqui, atividade, é isto. Então, a cliente, só aqui uma coisa antes. Aqui assim vocês veem a atividade. E este é o tipo de coisas que eu partilhando, que é artigos e vídeos, etc., podcasts, referências que vou partilhando. A cliente partilhou o ecrã, partilhou este artigo e eu repartilhei-o, fui buscar o artigo e partilhei o artigo há bocado, fiz aqui uma breve sinopse a dizer para aprendermos um pouco mais sobre como aprendemos e como esquecemos. Pronto, isso não interessa. Neste momento eu tive 153 views, portanto isto foi mais ou menos aqui à hora do almoço, mas não foi isto o mais interessante. O mais interessante é isto, é que eu tenho um cliente meu que me escreveu isto aqui acerca deste artigo, que é: contigo aprendo sempre de forma eficaz. És um bom exemplo de aprendizagem concreta e experiencial para mim. Não sou eu que estou a dizer isto, eu também não pedi à minha cliente para dizer isto, portanto eu fico super contente que isto tenha acontecido, que é, nós temos um cliente a validar que nós fazemos aquilo que este artigo diz. E portanto é neste tipo de zona que o LinkedIn é um bom exemplo para nós estarmos presentes sem estarmos presentes. E eu espero que isto vos ajude a pensar um pouco esta questão da abordagem ao cliente. E depois nós, quando estivermos nas próximas semanas, eu partilho convosco aqui um outro exemplo com um outro cliente que começou a utilizar, que não utilizava nada no LinkedIn e que começou a utilizar isto de uma forma diferente e com bastantes resultados.
Então, estamos aqui na parte da pré-venda, nós podemos identificar as métricas, por exemplo, que é quantos contactos é que eu quero ter com o cliente, se me pede proposta, se não pede, qual é a cultura da empresa, podemos colocar aqui aquilo que tivermos de informação. O que não tiverem, vocês não preenchem. E depois vamos para o pós-venda e fazemos exatamente a mesma coisa. Portanto, é replicarmos aquilo que fizemos para o pós-venda. Este é o primeiro, que é para definirmos qual é que é a estratégia. O segundo quadro é muito mais centrado na abordagem. Então, qual é que é aqui? Estão a ver a abordagem? Desculpa. Sim? Então, a abordagem já é como é que eu vou abordar este cliente. Quem é que é o meu cliente? Qual é que é o perfil comportamental dele que eu consigo identificar? E não ponham só qual é o perfil comportamental, porque se vocês ainda não têm bem presentes os perfis comportamentais, é importante colocar as características aqui do perfil comportamental. Quais é que são as preferências da comunicação? Mais direto, mais indireto, mais conversa de circunstância, mais relação, mais racional, portanto colocarmos aqui este tipo de informações. O que é que preocupa o cliente e o que é que o cliente valoriza. E depois disto, então sim, vamos ver como é que eu vou aumentar a minha influência junto deste cliente. Como é que eu aumento a influência? Através da reciprocidade, da autoridade, da validação social, da escassez e da atração. Portanto, é escrevermos aqui para o nosso cliente quais é que são os pilares onde nós já exercemos a influência e o que é que nós podemos fazer em cada um destes pilares. Está a fazer sentido isto que estou aqui a dizer-vos? No fundo, isto dá muito trabalho. Mas se vocês concretizarem vendas com isto, se calhar dá jeito. E depois, por fim, o último quadro tem a ver com o primeiro que nós preenchemos na última semana. Então, no fundo, é nós detalharmos aqui o nosso plano de consistência, que é, ao longo de toda a relação com o cliente, como é que eu vou mostrar a minha argumentação. No momento da atenção, que é o primeiro, como é que eu chamo a atenção do cliente, como é que ele nos conhece, como é que ele sabe aquilo que nós fazemos, qual é que é o motivo do contacto, quais é que são os meios, qual é que é o benefício para o cliente. Pensem sempre nesta ótica, que é termos um benefício para o cliente. E pensam isto em todas as fases, ou seja, na atenção, que é quando o cliente está a ter conhecimento da ATM, do que é que a ATM faz, dos outros serviços da ATM, eventualmente, da descoberta, quando o cliente já descobre e já quer conhecer-vos de outra forma, já vos chama para que vocês apresentem uma proposta, no envolvimento, numa relação inicial e depois enquanto clientes ativos, ou seja, vamos ver isto em cada uma das fases do cliente. Este é o plano de consistência para que consigamos em todos os momentos dar uma resposta consistente ao nosso cliente. E, portanto, o que é que vocês fazem com isto? O que é que eu gostaria que vocês fizessem com isto? Eu gostava que cada um de vocês olhasse sobretudo para o segundo quadro, o segundo formulário. O primeiro é a vossa estratégia, é para vos ajudar a delinear uma estratégia macro. O segundo é para uma estratégia micro. Então, eu gostava que até ao final da semana, se possível, vocês preenchessem este segundo quadro e nos enviassem com um cliente. Pode ser um cliente existente, pode ser um cliente fictício com o qual vocês têm dificuldade em lidar, pode ser um cliente que seja um cliente onde vocês querem entrar. É um pouco, fica ao vosso critério. O nosso objetivo é que vocês preencham este quadro e nos enviem, sobretudo, as duas primeiras colunas. A terceira não precisam de preencher, mas convém preencherem para utilizarem a vossa argumentação, porque se vocês nos enviarem isto preenchido, nós vamos criar um caso prático para a terceira sessão com base nesta informação, que é a informação vossa. Ou seja, vamos fazer o roleplay, o teatro de vendas, com base neste caso real. Se vocês não enviarem, nós vamos criar casos práticos com base na informação que já recolhemos, portanto não é um caso prático tão direcionado. Okay? Imaginem que vocês aqui preenchem preenchem um formulário e identificam que o cliente, porque é um cliente mais difícil,
tem um perfil comportamental D e vocês o consideram difícil, então nós vamos ter essa personagem que tem este perfil comportamental D para que vocês vejam como é que é comunicar com o D e como é que é. Vocês já sabem como é que é, não se veem é de fora e agora vão passar a ver. E então, ao passarem a ver-se de fora, vão conseguir ter um olhar bastante mais crítico e a pensarem o que é que eu devia fazer aqui. Para além de terem o nosso feedback, obviamente, que nós vamos dar feedback a cada um individualmente. Individualmente não, nos pequenos grupos em que vão estar divididos. E, portanto, este formulário é muito para que vocês pensem então connosco, pensem o que é que vos desafia para que depois nós possamos construir em cima disso. Sandra, uma questão. Agora, quando apresentou aí, eu já imprimi o que mandou, mas estava ligeiramente diferente. Pode indicar o que é que a gente preenche? Se faz favor. Está diferente do que eu vos enviei, espera aí só um bocadinho. Quando imprimi, algum estava diferente. É que não vi aqui nenhum com abordagem. A abordagem é um quadro grande. Ok. Um amarelo. Deixa-me só ver. Diga só o que é que pretende, projeto, eu tomo nota aqui, pronto. É o quadro 1. É só o quadro 1, que diz nome do cliente. Porque eu passei aqui para o PowerPoint, portanto é o quadro 1. O meu cliente? O que diz nome do cliente, o meu cliente. Sim, é só esse quadro? É? Só precisam de preencher este. Os outros, o plano de consistência e o da abordagem, são para a vossa preparação. Mas para enviarem para nós, para construirmos... É só o quadro que diz cliente. É só o quadro que diz cliente e são as duas primeiras colunas. A outra, do aumentar a minha influência, sim. É para a vossa preparação desse cliente, preparação da argumentação em termos de influência. Ok, as duas primeiras deste, ok, está claro, obrigado. Está bem? Mais dúvidas, questões? Próximo aula é dia 13, não é? A próxima sessão. Deixa-me ver. É dia 13. Dia 13. Agora, uns de vocês estão das 3 às 4h30, os outros estão das 4h30 às 6, portanto, depois é a seguirem a sessão para a qual foram convocados. Eu posso ser convocado para a primeira ou não posso dizer isso? Já foi convocado, agora eu não sei... Peraí. Não recebeu? Eu estou a dizer isso... Peraí, eu tenho aqui... O Luís está na segunda. Pronto, vai para a segunda. É que eu tenho que sair logo às 6 nesse dia. Ok, não faz mal. Não? Pronto. Não. Começamos logo por outra reunião logo a seguir. Ok, combinado. Dúvidas, questões? Foi produtivo? Começou a fazer sentido com aquilo que nós tínhamos começado na semana anterior e com aquilo que vocês receberam? Sim. Para mim, sim. Alerta e teoriza aquilo que há muitos anos eu vou-me apercebendo nos clientes, digamos. Okay. Eu só gostava, não sei se isto vai abordar um bocado da comunicação não verbal, embora seja à distância, se a gente vai tocar nesse tema ou não. A comunicação não verbal, eu não vos enviei ainda ao vídeo, porque vou enviar-vos agora. Vai ser abordada nos vídeos que vos vou enviar provavelmente hoje à noite. Okay. Que tem a ver com... Nós não conseguimos ter tempo para abordar tudo e mesmo assim ando aqui a correr, como já viram. Sim. E por isso está em vídeo a parte da comunicação não verbal. Mas vai ser abordada no teatro de vendas, ou seja, essa parte é importante vocês verem o vídeo que vos vamos enviar, porque depois nós vamos abordar isso depois na outra... Esse vídeo é para dia 13, certo? Para dia 13, sim. Mais dúvidas, questões? Se não, estão dispensados. E obrigada pela vossa participação. E obrigada aí em casa. Obrigado. Boa tarde, até à próxima. Boa tarde, até à próxima. Obrigada, boa tarde. Aí em casa. Vou desligar aqui. O que é que tem?